Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Ela está no bloco 3, é aula 12. Nós vamos trabalhar aqui a seguinte habilidade: resolver problema envolvendo noções de volume. Os objetivos dessa videoaula são dois. O primeiro é estudar o volume de algumas figuras espaciais e o segundo é resolver alguns problemas. Vamos começar entendendo o que é o volume. O volume é uma grandeza de medida, que busca identificar a quantidade de espaço que um sólido ocupa. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso de um cubo formado por cubinhos de 1 metro, cubos de 1 metro. Cada cubo desse de 1 metro, eu estou considerando como uma unidade de medida, 1 metro cúbico. Cubo de 1 metro, 1 metro cúbico. O volume dessa peça completa vai ser a quantidade total de cubos de 1 metro, ou seja, a quantidade em unidades de medida 1 metro cúbico que ocupa essa peça total. Resolvendo aqui, utilizando a forma do volume do cubo, que estaremos estudando agora há pouco, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, ou seja, a quantidade de espaço que essa peça total, com esse encaixe aqui lógico, ocupa, é de 27 unidades de medida, que é de 27 metros cúbicos, ou seja, 27 metros cúbicos. Então, em geral, o volume é a gente identificar a quantidade de unidades de medida que ele possui. Assim, nós teremos a quantidade de espaço que ele ocupa. Ok? Bem, para cada sólido, nós possuímos uma fórmula de volume diferente, ou seja, um método diferente para identificar esta quantidade de espaço que ele ocupa. Nós já vimos no exemplo ali que o cubo, ao multiplicarmos suas arestas 3 vezes, aresta, que seria comprimento, largura e altura, nós temos o volume, nós conseguimos identificar a quantidade de unidades de medida que ele possui, ou seja, o volume e o espaço que ele ocupa, ok? Então o volume do cubo é aresta ao cubo, A vezes A vezes A. O paralelepípedo, como possui medidas diferentes, comprimento A, largura B, altura C, ao multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, eu consigo perceber o volume do paralelepípedo ABC. Okay? Bem simples. Um prisma, eu tenho aqui na figura um prisma de base triangular. No entanto, a fórmula aqui serve para qualquer prisma, A forma do volume do prisma é área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura, está aqui a legenda. E aí, dependendo da base, a área da base vai alterando. Por exemplo, se a base for um triângulo, vai ser a área do triângulo vezes a altura. Se a base for um quadrado, vai ser a área do quadrado vezes a altura. Se a base for um pentágono, vai ser a área do pentágono vezes a altura, e assim por diante. Então, essa fórmula consegue encontrar o volume de qualquer prisma. A pirâmide, está aqui a fórmula do volume da pirâmide, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E aí, dependendo da base da pirâmide, a área da base se altera. No caso aqui dessa ilustração, desse desenho, a base é um quadrado, Então vai ser a área do quadrado vezes a altura, neste exemplo, vezes 1/3, para manter o volume dessa pirâmide. Se a base for um triângulo, então vai ser a área do triângulo vezes a altura vezes 1/3, vai encontrar o volume do mesmo jeito. O cilindro, essa forma geométrica, tem aí uma superfície curva, a base ela é um círculo, eu posso seguir pela mesma fórmula no caso do prisma, a área da base vezes a altura. Como eu já sei que a base é um círculo, eu posso utilizar essa fórmula de cima aqui, que é mais direta, πr ao quadrado,
que a área da base vezes a altura vai me dar também o volume desse cilindro. O cone, temos o cone também, uma forma geométrica muito conhecida. O seu volume é dado por essa fórmula, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, né? Então a área da base sempre vai ser πr ao quadrado. Então 1/3 vezes πr ao quadrado vezes a altura resolve, 1/3 vezes a área da base vezes a altura resolve também do mesmo jeito. Encontramos o volume do cone. Vamos resolver alguns probleminhas, aprender um pouco mais sobre o que estudamos até aqui. É muito importante que você exercite bastante esses problemas para memorizar melhor as fórmulas do volume de cada sólido. Vamos lá. Trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, está na página 146. Diz o seguinte: a caixa d'água da mini escola tem o formato de um paralelepípedo que mede 3 metros de comprimento, 4 metros de largura, 2,5 de altura. Qual o volume em metros cúbicos dessa caixa d'água? Bem, ele já me disse que o formato da caixa é um paralelepípedo e já deu as medidas. Então, ficou fácil. Eu fiz aqui uma ilustração só para representar um paralelepípedo e as medidas, né? 2,5 de altura, 4,5, 4 e 3 é o comprimento e a largura. Lembrando que o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C, né? Acabamos de ver as fórmulas agora há pouco. Então, ao multiplicar as três dimensões, eu vou ter o volume deste sólido. Então, multiplicando 2,5 vezes 4 vezes 3, dá para fazer de cabeça. 2,5 vezes 4 é como se fosse 2,50 vezes 4. 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 4 vezes, né? Vai dar 10. 10 vezes 3, 30. Então, essa continha aqui, de cabeça, é 30. Como eu tenho metro, então 30 metros cúbicos, do jeito que o problema pede, ó, volume em metros cúbicos. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, 30 metros cúbicos é o volume dessa caixa d'água, ok? Bem, vamos para mais uma questão. Eu trago aqui a segunda questão, está na seção Fixando Mais, na página 150. Diz o seguinte: a base de uma pirâmide é um quadrado de aresta 2 centímetros. Tá aqui, a base é um quadrado e o lado do quadrado é 2 centímetros, né? A aresta da pirâmide é 2 centímetros. Sabendo que a altura mede 15 centímetros, qual o volume dessa pirâmide? Bem, já puxando aqui a fórmula que a gente acabou de aprender agora há pouco, né? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A base é um quadrado, isso quer dizer que a área do quadrado aqui, a área da base, é a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Como o lado é 2, então 2 ao quadrado. Então, substituindo aqui a área da base pelo seu valor, né, vai ficar 2 ao quadrado. O lado é 2, lado ao quadrado. E a altura é 15, já trocamos aqui o H pelo 15, que é a altura do triângulo, ou melhor, da pirâmide, ok? Resolvendo aqui essa continha, 2 ao quadrado é 4. Agora vamos multiplicar aqui o 4 vezes o 15, vai dar o 60. E multiplicar por 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, né? 60 dividido por 3 vai dar 20. Como as unidades de medida é centímetro, então vai ficar centímetro cúbico, né, de volume. Já que as medidas das arestas são em centímetros, o volume é em centímetros cúbicos. E a alternativa correta vai ser a letra A, aqui da nossa questão. Ou seja, o volume dessa pirâmide é 20 centímetros cúbicos. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula nós estudamos o volume de algumas figuras espaciais e também resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!